Olá, alunos. Vamos continuar nossa aula de funções. Vamos resolver esses três exercícios aqui. O primeiro exercício, faça uma função que calcule o dobro de um float. Então, eu quero que vocês calculem o dobro de um float, mas tem que prestar atenção no exercício, principalmente quando for fazer a prova, que não é só para calcular o dobro de um float, é para fazer uma função que calcule isso. Então, eu não vou aqui no main escrever aqui, ó, float a igual a 2, e aí a é igual a vezes 2. Não é isso que eu quero. Como eu falei que eu não falei nada sobre ler um valor, pedir para o usuário digitar um valor, quem quiser já pode escrever direto aqui o valor, né? Por exemplo, 5. Mas, se quiser, também dá para escrever printf e scanf para pegar um valor que o usuário digitou. Para ficar menor aqui, eu não vou escrever para o usuário digitar algum valor. Agora, o que eu preciso fazer? O exercício me pede para fazer uma função que calcule o dobro de um float. Então, qual vai ser o tipo dessa função? O tipo tem que ser float, né? Porque eu estou trabalhando com float, né? Vai que na hora de calcular o dobro ainda tem casas decimais. Minha função vai chamar dobro, né? Ou dobrar. Eu não vou cobrar isso de vocês, mas é uma boa prática de programação deixar como verbo o nome de uma função, porque toda função é uma ação. Então, o melhor seria dobrar, né? Em vez de dobro. Mas não vou cobrar de vocês. E eu preciso passar uma informação para essa função, que é o valor, que vai ser dobrada. Então, float x. E agora eu preciso fazer o quê? Ela tem que ter como resposta o dobro desse valor. Aqui tem uma outra confusão que os alunos geralmente fazem. Qual que é? O exercício pede para fazer uma função que calcule o dobro. Geralmente o aluno faz o seguinte, aqui ele vai imprimir na tela, né? Porcentagem f, x vezes 2. Pronto. Isso está errado, porque o exercício não pediu para você criar uma função que imprima o dobro do valor na tela. Geralmente, essas funções que a gente vai fazer, elas não imprimem nada na tela. Se ela for imprimir alguma coisa na tela, vai estar escrito no exercício. Ó, faça uma função que imprima não sei o que na tela. Se não tiver escrito, não é para imprimir nada. Se imprimir alguma coisa, está errado. Na computação, as coisas são bem exatas assim mesmo, da forma que eu estou falando. Pode parecer exagero, mas tem que ser exato. Se não está falando para imprimir, se imprimir está errado. E o que tem que fazer então, se não é para imprimir na tela? Tem que retornar o valor. Então, eu tenho que escrever return. E qual valor que eu vou retornar? Bom, foi passado um valor e eu tenho que retornar o dobro do valor. Então, é x vezes 2. É isso que eu tenho que retornar, o dobro do valor. Pronto, terminei. Essa é a função que eu precisava fazer. Só que para saber se está funcionando ou não, eu vou ter que usar ela aqui no main. Porque quando eu rodo meu programa, é rodado o main. Essa função não é rodada. Por exemplo, vou rodar agora esse programa aqui. Ó. Olha o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque o programa rodou essa linha e acabou. Então, ele nunca rodou essa função. Para ver se ela está funcionando, eu vou ter que chamar ela agora. Então, A é igual a 5. Poderia até escrever assim, ó, dobrar 5. Pronto. Então, ele tem que dobrar o valor de 5. Vou colocar ainda 5.5 aqui, para dar 11. E agora, para saber se deu certo, eu vou ter que imprimir na tela. Né? Então, porcentagem F, A. Vamos ver se funcionou? Então, está aqui, ó, valor 11. Nossa função funcionou. Então, quando vocês virem esse tipo de exercício, faça uma função que calcule o dobro de um float, é essa a resposta esperada. Mas podem ficar tranquilo que na prova eu vou escrever bem detalhadinho tudo que vocês precisam fazer, tudo que vocês precisam colocar na função main. Eu vou deixar bem explícito, não faça tal coisa, para ficar bem explícito, para, por exemplo, não imprima nada dentro da função dobrar. Eu vou deixar explícito para não ter dúvida, podem ficar tranquilos. Exercício 2.
Faço uma função que imprima a tabuada de um inteiro. Então, vamos lá. Eu tenho que imprimir a tabuada de um inteiro. O que é a tabuada? Vamos imprimir do vezes 1 até o vezes 10, de 1 inteiro. Então, por exemplo, se eu quiser a tabuada do 7, eu vou ter que fazer assim, ó. A função ainda não existe, mas eu estou fingindo que eu já estou usando ela. Imprimir tabuada 7. Pronto. Então, eu chamo essa função imprimir tabuada e passo inteiro. O que a função vai ter que fazer? Vai ter que imprimir 7 vezes 1, tanto, até o 7 vezes 10, tanto. É isso que a função vai ter que fazer. E se eu passar 3, ela vai ter que imprimir a tabuada do 3. Então, vamos fazer essa função. Primeira coisa é que eu não preciso que ela retorne nada. Por quê? Porque ela não vai calcular nada, ela só vai imprimir algo. Aí é lógico que dentro dela, ela vai precisar fazer cálculos para conseguir imprimir. Então, é void, porque essa função não retorna nada. Imprimir tabuada. O inteiro, x. Então, eu vou imprimir a tabuada do x. Como que eu imprimo tabuada? Bom, eu posso escrever 10 vezes aqui, né, o printf, ou eu posso fazer um laço de repetição que roda 10 vezes. Então, é lógico que a gente vai fazer um laço de repetição. Como vocês já aprenderam laço de repetição, vocês têm que usar laço de repetição, né? Se, por exemplo, na prova pedir alguma coisa assim de, imprima 10 vezes, e você escrever as 10 vezes para imprimir, você vai estar mostrando que não aprendeu, e aí perde nota. Então, tem que usar um laço de repetição nessa situação, para mostrar que você aprendeu. Então, aqui y igual a 1, começar do 1, y menor igual a 10, y mais mais. E agora eu imprimo a tabuada. Então, um valor, vou colocar aqui 1 vezes, outro valor, igual a mais um valor, e pulo uma linha. Pronto. O primeiro é x, o segundo é y, e o último, que é o resultado, é x vezes y. Pronto. Vamos rodar para ver se funcionou. Então, aqui, ó, imprimir tabuada do 3. Ó. Imprimiu toda a tabuada, certinho. E se agora eu quisesse imprimir, além da tabuada do 3, outra? Se eu quisesse imprimir a tabuada do 8, eu poderia fazer assim, ó, imprimir tabuada 3, imprimir tabuada 8. Então, aqui, a do 3 e a do 8. Aí, funcionou. Maravilha. Antes de passar para o exercício 3, eu poderia fazer mais uma coisa. Eu poderia fazer assim, ó. E se eu quisesse imprimir a tabuada do 1 ao 10? Como que eu faria? Aqui no main, eu poderia fazer um laço de repetição. Pode ser x igual a 1, x menor igual a 10, x mais mais. E agora, para cada valor de x, né, que varia de 1 a 10, eu vou imprimir a tabuada do valor. Então, aqui, imprimir a tabuada de x. Então, ele vai imprimir do 1, do 2, do 3 até o 10. Faltou o int aqui, int x. Então, agora aqui, ó, foi impressa a tabuada do 1, 2, 3 até a do 10. Ótimo, vamos para o último exercício. Faça uma função que retorne o valor do imposto de renda. Olha aqui, ó, todo mundo gosta de imposto de renda. Até 1.900, aqui seria reais, né? É isento o imposto de renda. Acima disso, é 7,5%. O salário deve ser passado por parâmetro. Vamos fazer essa conta aqui. Vamos fazer. Eu não expliquei aqui, né? Eu acho que até na hora que eu escrevi esse slide, eu nem sabia qual era a conta correta, né, do imposto de renda. Por isso que eu escrevi desse jeito. Hoje eu já sei qual que é a conta correta e para quem sabe como que faz a conta correta, fica ambíguo esse exercício. Mas para quem não sabe, vai ser simples. Até 1.900 é isento, acima disso eu calculo 7,5% sobre o salário. Vamos fazer desse jeito, que é o jeito mais simples mesmo. E também a tabela de imposto de renda é bem maior do que isso daí. Vamos lá. Vamos criar a nossa função que calcula o imposto. Então, como que eu vou usar ela?
Ó, percebe que essa função não tem que imprimir nada. Ela só tem que calcular, ó, e retornar o valor do imposto de renda. Por ser um valor que tem casas decimais, então essa função tem que ser do tipo float. Então, eu vou escrever calcular IR, que é o imposto de renda. O que eu tenho que passar para essa função? Eu tenho que passar o salário, porque aí, com base no salário, a função calcula o imposto. Está até aqui escrito, o salário deve ser passado por parâmetro. Então, o salário também é um float. Opa, salário. Agora, eu preciso seguir a regrinha que está no slide. Até 1.900, ou seja, inclusive 1.900, é isento. Se for isento, eu tenho que retornar zero, que vai ser o valor do imposto. Mas se for mais do que 1.900, eu tenho que retornar 7,5% do salário. Então, esse vai ser o imposto de renda. Como que eu faço isso? Eu vou precisar de um if, para saber se é ou não é maior que 1.900. Então, se o salário for maior que 1.900, eu posso fazer de várias formas. Né? Eu posso fazer assim, ó, eu posso retornar salário vezes 7,5%, que é 0,075. Ou, deixa comentado aqui, né? 7,5% é 7,5 dividido por 100. Você coloca aqui 0,0 para... Se bem que é tudo float aqui, vai dar certo. Então, aqui seria uma outra forma, né, de escrever 7,5%. 7,5 dividido por 100. Tá, retorno o salário isso. Mas e se não for, né? Então, vamos escrever um else aqui. Se não for maior que 1.900, retorna zero. Então, zero é o isento, ele não paga imposto de renda. Agora aqui eu vou testar. Vou criar float imposto. Vou chamar calcular IR passando o salário. Vamos passar um salário de R$1.000. E aqui eu vou imprimir na tela. Imposto, porcentagem F, imposto. Vamos ver se funcionou. R$1.000, zero de imposto. Agora, R$10.000, 750, 7,5%. Será que isso é 7,5% mesmo? Será que a conta é certa? Dá para ver aqui na calculadora. 10.000 vezes 7. É com ponto. 10.000 vezes 7,5. Ué? Cadê o ponto? Acho que é por causa que eu estou na calculadora de programador aqui. Ele não me deixava pôr. 7,5. Cadê a porcentagem aqui? Ué, não achei aqui. Então, vamos fazer 7,5, né? Dividido por 100, então, né? Isso aí, 750. Esquisito, não tem porcentagem nessa calculadora aqui. Funcionou. Tem outra forma de escrever essa função? Tem. Várias outras formas. Vamos dar uma olhada aqui. Uma outra forma seria o seguinte, né? Se você já não colocasse o return direto aqui, você poderia criar uma variável, né? Que é o imposto. E aqui você faria imposto igual a isso. Aqui, imposto igual a zero. E aí, no final de tudo, retorna o imposto. Talvez, para a maioria dos alunos que ainda estão aprendendo função, essa forma seria a mais fácil, né? Então, eu crio a variável imposto. Se o salário é maior que 1.900, imposto é isso. Se não, imposto é isento, é zero. E no final, retorna o imposto. Daria na mesma. Funcionaria do mesmo jeito. Uma outra forma de fazer. Eu falo que o imposto já é zero, e aí eu não preciso desse else. Por quê? Porque o imposto é zero. Eu presumo que é isento. Se não for isento, aí eu calculo. E depois eu retorno.
Então, se não entrar nesse if, o imposto continua valendo zero, e aí retorna zero. Se entrar nesse if, ele calcula o imposto, e aí retorna o valor calculado. Então, poderia ser desse jeito também. Tem como fazer diferente? Tem também. Então, deixa eu voltar ao que estava com os returns aqui. Pronto. Teria como colocar desse jeito, né? Então, return. Então, eu nem precisaria criar uma variável, porque aqui eu já tenho o valor e já consigo retornar, porque já acabou, a função não precisa fazer mais nada. Teria como escrever desse jeito aqui também. Assim, sem o else. Por quê? Porque o return faz acabar a função, termina, não roda mais aquela função. Então, se eu entrar nesse if, se o salário for maior que 1.900, ele calcula e return. Isso significa que acabou aqui. A função não vai rodar mais nada, acabou. Ela volta para o main. Então, não vai chegar nessa linha aqui. Nunca vai ser rodada essa linha. Agora, vamos supor que eu passe R$ 1.000 para a função. Ele vai ver que R$ 1.000 não é maior que 1.900, então não entra no if. Se ele não entrou no if, eu já retorno zero, porque eu não preciso colocar o else, né? E aí também seria uma outra forma de escrever essa função. A forma que vocês escreverem que funcionar, para mim está ótimo. Então são várias formas de resolver esse exercício. Então esses foram os 3 exercícios de funções. Continuem estudando aí. Na próxima aula vamos continuar a matéria aprendendo mais coisas sobre funções. Até mais.